Muito bem, gente. Vamos lá. E aí, como está? Como está essa força? Bem, nossa missão hoje, professor Márcio Rafael na área, nossa missão é explorar algumas questões da FADESP, foco Cefa, Cefa Pará 2026, né? Então, nós teremos dois encontros, tá legal? São dois encontros analisando questões. Este é o nosso primeiro encontro, teremos depois um segundo encontro para analisarmos, para resolvermos, tá bom? Apontar aquelas ideias mais próximas, recorrentes, que sempre está na prova, né? Aquele detalhe que a organizadora sempre, né? Olha, isso aqui é dela, uma característica dessa organizadora, a incidência dos assuntos. Nós sabemos o seguinte, que cada assunto, na verdade, cada organizadora, melhor falando, tem uma preferência, né, por um determinado assunto. Então, algumas organizadoras gostam de crase, outras já não gostam, outras gostam de concordância, outras já não gostam. Quando eu falo gostar e não gostar, está na incidência na prova, né, dessas organizadoras. Então, quando você percebe que aquele assunto está sempre 100% na prova daquela organizadora, é porque ela tem uma certa afinidade, ela gosta daquele conteúdo, né? Mas alguns assuntos não. Você percebe que está no conteúdo programático desde sempre, mas de cada 10 provas, uma só você encontra esse assunto. Então é muito relativo. E cada organizadora tem um perfil. Parece muito conosco, né? Então eu tenho uma preferência por um assunto, você tem uma preferência por uma matéria, né? Uma roupa, né? Ah, eu gosto muito dessa roupa, essa aqui já não uso tanto. Então, a mesma coisa a questão da organizadora. Então, ela vai dar preferência de fato, né, para alguns assuntos, alguns tópicos, e o nosso propósito é esse, explorar esses tópicos. Ok? Vamos lá? Vamos começar então? Quando nós falamos nessa primeira ideia, nessa primeira situação, vamos explorar questões recentes, né, provas recentes, 2025, 2024, né? Então, vamos aqui para esse primeiro item do conteúdo programático, que é a ideia do texto. Tá legal? Então, toda prova tem interpretação, tem compreensão, tá bom? Então, neste caso, vamos explorar essa ideia. Lá no conteúdo programático de vocês aparece o nome intelecção de texto, né? Que é exatamente essa ideia do entendimento por meio de uma análise interpretativa, compreensiva e explorando também essa questão que nós chamamos da tipologia textual, gênero textual e assim por diante, tá bom? Então vamos lá para a nossa análise. Bem, então essa primeira questão aqui fala exatamente sobre essa análise do texto, tá? É narrativo o trecho. Bem, vamos pegar aqui uma página em branco e a primeira ideia é a seguinte. Quando nós falamos na análise da tipologia, na chamada tipologia textual, nós temos que lembrar que são basicamente quatro as tipologias. Então, sempre que você falar em tipologia, você vai ter que lembrar que são quatro. Aí nós temos como tipologia, nós temos a narração, nós temos a descrição, nós temos a dissertação e nós temos a injunção. Então, sempre que você falar em tipologia, você já vai associar a estes quatro nomes, tá? Então, nós temos aqui narração, descrição, dissertação e injunção, tá? Cada uma dessas tipologias, dentro da análise do texto, apresenta uma marca, tá? Apresenta ali uma denúncia, algo parecido. Bem, quando nós pegamos de fato essa ideia da narração, narração vem de narrar. Então, sempre que você pegar um texto, que você for analisar o texto, volta a dizer, né? Está naquele conteúdo chamado intelecção de texto, essa parte relacionada à interpretação, compreensão e análise do texto de uma forma geral. Então, a palavra narração vem de narrar. E o que significa narrar? Significa contar. Então, narrar significa contar uma história, um fato, um acontecimento que pode ser real ou fictício, tá? Pode ser real ou fictício, ou seja, pode ter acontecido ou pode ser fruto também da sua imaginação, mas você vai contar. E aí, para que você possa contar de fato, nós vamos precisar de alguns aspectos, que são chamados aspectos da narração. Então, nós temos aqui os chamados aspectos narrativos, tá? Então, existem os chamados aspectos narrativos. E aí, quais são esses aspectos? Ou seja, para eu narrar, eu preciso, quando eu digo assim, narrar uma história completa, tá? Porque a FADESP, vocês vão perceber já já, ela pega apenas um corte, né? Só um parágrafo, um período, dois períodos, enfim, ela faz só um corte ali.
Então, eu vou mostrar os aspectos aqui para você agora, mas não necessariamente você vai encontrar tudo ali naquele trecho, porque é só um recorte. Mas quando você vai para o texto, de uma forma geral, completa em suas análises, aí nesse caso sim, você vai encontrar todos esses aspectos, que são os aspectos da narração. Então, esses aspectos narrativos, nós precisamos primeiro de um personagem. Então, não tem como você narrar sem a presença de um personagem. Então, só se pode narrar com personagem. Então, o personagem é um aspecto da narração. E para você identificar o personagem, você faz a pergunta quem. Na hora que você faz a pergunta quem, aí você identifica ali o personagem, tá bom? Que mais? Além do personagem, vamos precisar também de um espaço. Então, para que eu possa narrar, eu preciso determinar um espaço. Então, onde aconteceu? Então, na ideia do personagem é o quem. Na ideia do espaço é o onde. Tá? Onde aconteceu? Vai ter que acontecer em algum lugar, numa praia, numa praça, no trabalho, no aeroporto. Em algum lugar vai ter que acontecer o relato ali. Depois, nós precisamos também, além do personagem, além do espaço, nós precisamos também do tempo, tá? Temos que ter o tempo. E aí, nessa ideia do tempo, o que vai acontecer? Isso é muito importante, tá? A marcação do tempo. O tempo, ele vai passar, ele vai avançar. Então, nós dizemos que na ideia do tempo há uma progressão temporal, né? Então, o tempo, ele vai passar, ele vai progredir, ele vai avançar. Então, quando você pega, por exemplo, uma novela, é comum você, no último capítulo de uma novela, encontrar a seguinte ideia, né? Começou lá o capítulo, tudo, eles colocam assim, 3 meses depois, 5 anos depois. Ele vai passando o tempo. Repare. Né? Então, acabou de começar a novela. Último capítulo, mocinha está grávida. Comercial, voltou. Mocinha já teve filho. Aí comercial, voltou. O filho da mocinha está correndo pela casa. Comercial, voltou. O moleque está até falando já. E aí, para mostrar essas passagens, eles escrevem lá na legenda, embaixo ali, né? 3 anos depois, 5 anos depois, 3 meses depois. Então você tem a passagem do tempo. Essa passagem do tempo, ela é típica do texto narrativo. Então a narração, ela trabalha com essa ideia. Então, na verdade, dessas tipologias apresentadas aqui, essas 4 tipologias, a narração é a única, cuidado com isso, tá? É a única que vai se preocupar com a passagem do tempo. É a única que se preocupa exatamente com essa passagem, o tempo que avança. Então, quando você percebe assim, 3 meses depois, 5 anos depois, a chuva passou e a fulana não voltou. O café esfriou e ele não voltou para casa. Então, são denúncias que o tempo passou, né? Mais uma primavera chegou. Então, toda vez que você tiver essa passagem de tempo, né, esse avanço, né, temporal, nós dizemos que isso é marca de texto narrativo. Cuidado com isso, tá? Então, vou até puxar aqui uma setinha, porque isso ajuda muito na hora de uma prova e ajuda a diferenciar também narração de descrição, né, que às vezes confunde. Então, nessa ideia do tempo da narração, nós temos a chamada progressão, tá? A chamada progressão temporal. Tá? E o que é a progressão temporal? É esse tempo que avança. Então, 3 meses depois, 5 anos depois, esse tempo que avança. Outra ideia que nós temos, né, nessa análise do tempo, nós temos aqui também predominância, a predominância, cuidado agora com essa marca, do pretérito perfeito. Então, é uma marca poderosíssima aqui, tá? Dentro dessa análise do texto narrativo, nós temos a predominância do pretérito perfeito. E aí, cabe a nós aqui, rapidamente, eu vou fazer aqui, mas já vou apagar, tá? Por causa do espaço, lembrarmos a diferença entre o pretérito perfeito, isso é muito importante, tá? Tá até no conteúdo programático, inclusive, versus o pretérito imperfeito, já que nós temos aqui que fazer o uso do perfeito na narração. Então, toda vez que você fala em pretérito, tu vai lembrar que pretérito é passado, né? E aí, esse pretérito, ele pode ser perfeito ou imperfeito. Vamos à diferença. O pretérito perfeito é aquele que revela uma ação concluída, uma ação encerrada. Então, por isso que o nome é perfeito. Perfeito porque vem de perfeição. Perfeição.
Então, a palavra perfeito, perfeição, tem diversos significados, né? Muitos significados. Por exemplo, como foi a festa? Foi perfeita. Ou seja, saiu tudo, né, conforme ali a organização, não houve briga, não houve confusão, não houve reclamação, a festa foi perfeita. Outro sentido, a roupa ficou perfeita, ou seja, coube, né? Coube na pessoa, ficou bem. E assim vai, são vários sentidos para perfeito, né? O dia está perfeito, ou seja, se for um dia numa praia, dia de sol, se for um dia que você quer ficar ali, né, mais deitadinho, dia de chuva, o dia está perfeito. Enfim, a palavra perfeito tem 1 bilhão de interpretações. Mas aqui, nesse caso, perfeito significa ação concluída. Só isso, nada mais que isso. Então, quando você pega uma prova de língua portuguesa e que você lê esse nome pretérito perfeito, significa dizer apenas uma coisa, que a ação teve início, a ação teve meio e a ação teve fim. Início, meio e fim. Então, toda vez que essa ação começa e termina, sem ninguém para atrapalhar, é o pretérito perfeito. Já o imperfeito, não. Este in significa não, significa ausência. Ou seja, dentro dessa análise, significa ação não concluída, ação não encerrada. Então, enquanto que o perfeito, ação tem início, meio e fim, no imperfeito, a ação tem início, a ação tem meio, mas não tem um fim desejado. Tá? Nós não temos um fim desejado. Então, para que nós possamos entender, vamos lá dar um exemplo. Tudo que eu fiz foi explicar, tá? Atenção agora que essa informação que eu vou falar para vocês é bombástica, a FADESP cobra. Tudo que eu fiz até agora foi explicar. Memorize a palavra, tá? Explicar. Eu expliquei o que é um pretérito perfeito, eu expliquei o que é um pretérito imperfeito. Eu expliquei que no perfeito a ação começa e termina, tá? Ela tem início, meio e fim. Eu expliquei que no imperfeito a ação tem início, a ação tem meio, mas não tem o fim desejado. Só que agora eu vou sair da explicação e eu vou para a exemplificação. Cuidado, tá? Aquela pergunta, a diferença entre explicar e exemplificar. O que é exemplificar? É eu continuar explicando, só que agora dando exemplos. Porque você poderia falar assim, não, professor, gostei da tua explicação, gostei, muito, né, muito clara, perfeito é isso, imperfeito é aquilo, né? Um conclui, outro interrompe, né? Entendi. Mas tem como dar um exemplo? Só para fixar melhor, na hora que você faz isso, na hora que você pede isso, né, um exemplo, no meio de uma explicação, você está pedindo naquele momento ali uma exemplificação. Tá? Então, o que é exemplificar? É explicar dando exemplos. E aí, por que eu estou falando isso para vocês, dando essa ênfase para você? Porque a palestra pergunta. Ela fala assim, é a alternativa em que há a presença de uma exemplificação ao longo do texto. Aí você vai procurar ali, né? Porque todas as alternativas são recortes do texto, por isso que ele falou ao longo do texto. Então você vai procurar ali uma alternativa em que ele tenha dado algum exemplo, ele tenha apresentado ali alguma informação que pudesse esclarecer melhor a ideia, né? Que fizesse você fixar. Geralmente é um exemplo. Então, por exemplo, a sociedade tal lugar, ele vai mencionar algum exemplo, algum dado de algum lugar, tá? Então, o nome disso é exemplificar. Inclusive, geralmente nós, alunos, nós gostamos mais do professor que exemplifica, né? Então, beleza, o professor que só explica, não, tudo bem, mas quando ele não exemplifica, fica aquela coisa muito vaga. Então, você, né, fica ali, né, eu não entendi muito não. Por quê? Porque faltou a exemplificação, ou seja, dar o exemplo. O que eu vou fazer agora? Então, vamos lá, exemplificar. Vou começar agora a exemplificar. Ação concluída, pretérito perfeito. Ontem você estava na sua casa, você não foi trabalhar, você estava de folga, e aí você aproveitou para estudar, tá? Você aproveitou para estudar. E aí hoje, conversando aí com seu amigo, comigo, ou com alguém, aí você diz assim, ontem eu estava em casa, eu aproveitei e estudei a tarde toda. Então, olha como você está falando. Né? Ontem eu não fui trabalhar, estava em casa, claro, muita coisa para ver, para estudar, para analisar. Eu aproveitei e estudei. Olha como você falou, estudei a tarde toda. Quando você fala eu estudei, né, estamos conversando, e você fala eu estudei a tarde toda, eu só posso falar uma coisa. Parabéns, que bom que você estudou. Então, ao falar eu estudei a tarde toda, a tarde inteira, né, significa dizer que a tua ação teve início, teve meio e teve fim. Então você começou e terminou a ação.
E aí, toda vez que isso acontece, que você começa e termina, nós temos aí, neste momento, o pretérito perfeito. Então, você diz, olha, eu estudei a tarde toda, eu só posso falar uma coisa, parabéns, continue assim. Ou você está conversando com alguém e você diz, ó, já paguei aquela conta. Quando você fala, ah, paguei, que bom, né? Menos uma conta e uma dívida nas suas costas. Ou você diz assim, olha, ontem eu falei com os teus pais. Eu falei, bem, falou, tá falado, né? O que eu posso fazer agora? Então, toda vez que você tem essa ideia de que a ação começa e termina, e ninguém para atrapalhar ali, nós temos ali o chamado, naquele momento, chamado pretérito perfeito. O imperfeito, ele não é assim. O imperfeito, a ideia agora já exemplificando, trazendo exemplo do imperfeito, estamos conversando e aí tu dizes assim, ontem à tarde eu estava em casa, aproveitei, né, estava de folga, aproveitei para estudar. Tu acreditas, eu estudava quando faltou energia. E aí, ficou escuro, fez um calor infernal. Olha como você fala, eu estudava quando faltou energia. A tua ação de estudar, ela não foi, nesse caso, concluída. Ela foi interrompida. Então, repara o abismo que nós temos ali. Uma coisa é você falar, eu estudei. Outra coisa é você falar, eu estudava. Então, temos uma diferença gritante ali. Né? Quando você fala, eu estudei a tarde toda, pretérito perfeito. Quando você fala, eu estudava quando tal coisa aconteceu, é imperfeito. O imperfeito, ele tem marcas. Então, se o verbo for de primeira conjugação, terminar em ar, lavar, comprar, falar, terminou em ar, é primeira conjugação. Se o verbo for de primeira conjugação, a grande marca dele vai ser ava. Né? Então, eu lavava a louça quando faltou água. Eu arrumava a casa quando a fulana chegou. Eu falava toda a verdade para tua mãe quando teu pai me interrompeu. Então, essa ideia do ar, né, primeira conjugação, vai ter como marco ava. Agora, se o verbo terminar em er, ou se o verbo terminar em ir, a marca não vai ser o ava. A marca agora será o ia. Então, por exemplo, o verbo comer. Eu comia o bolo quando, né? Ou o imprimir. Eu imprimi o documento quando a tinta acabou. Eu imprimia quando o papel terminou. Então, nesse caso, você tem essa ideia, né? A ideia do ava, a ideia do ia. Então, são marcas, são denúncias do imperfeito, tá? Então, exemplificando ainda mais. Veja uma diferença que existe, um abismo que existe, quando você fala assim, eu fiz a comida e eu fazia a comida. Olha essa diferença gritante, né? Então, quando você fala, eu fiz a comida, ótimo, pretérito perfeito, vamos comer, a comida tá boa. Agora, quando tu dizes, eu fazia a comida quando o gás acabou. Aí se ia, olha o ia aqui, ó. Ele é marca de imperfeito, imperfeição. Tá? Então tem que tomar cuidado, tá no conteúdo programático de vocês, essa análise das classes gramaticais, pesando ali para a ideia do verbo. Então tem uma diferença gritante. E quando você pega a narração, na narração predomina o pretérito perfeito. Ou seja, o pretérito perfeito ele vai aparecer de cada 10 verbos dentro de uma narração. De cada 10 verbos, 8 verbos estarão no pretérito perfeito. Entenderam? Então, eu não posso dizer que é 100%. Ah, sei lá, na sua totalidade é só perfeito. Não, também não chega a ser assim. Mas há uma predominância. Por isso que eu escrevi aí, predominantemente, pretérito perfeito, tá? Então, nós temos aqui na narração a progressão temporal, nós temos esse avanço, nós temos a predominância do pretérito perfeito, tá nessa ideia, tudo bem? Personagem, espaço, tempo. Vamos botar aqui para o azul. O que mais nós precisamos ter aqui na narração? Temos o foco narrativo, tá? Aí você pergunta, o que é o foco narrativo? É só para você falar, contar, verificar se a história está sendo contada ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se você conta uma história sua, né, da sua vida, o foco narrativo é a primeira pessoa. Tá legal? Então, se você conta uma história sua, dentro dessa análise, foco narrativo, primeira pessoa, e aí você tem, de fato, a ideia do narrador personagem. Agora, se você conta uma história do outro, aquilo que você viu, narrador observador. Você está apenas observando, você não vive a situação.
mas você está observando de fato o que aconteceu, tá? Bem, o que mais nós temos aqui? Temos o enredo, é muito comum, tá? O que é um enredo? O enredo é a história em si, né? O conteúdo, é ação, é aventura, é romance, é tragédia, é comédia. Sabe quando você vai ali assistir a um filme, aí você vai lá na sinopse, aí você diz assim, deixa eu olhar aqui a sinopse, ver o que vai rolar aqui. Ah, é violência, não tô afim de violência não. Ah, é ação, ah, eu gosto. Ah, não, é romance, ah, não gosto muito. E assim vai. Então, é o enredo. Aí nós temos também o clímax, tá? O que é o clímax? O clímax é o ápice, é o apogeu. O momento mais esperado, mais aguardado. Por exemplo, uma novela, último capítulo, quem é o grande assassino? Quem matou quem ali? Né? Quem é o grande mandante? Então você tem ali o clímax, o ápice da história, tá? Bem, então aqui nós temos os aspectos da narração. Depois, deixa eu botar para o vermelhinho aqui. Depois nós vamos para a descrição. Quando falamos em descrição, descrição significa descrever. E o que é descrever? Descrever é detalhar. Então, aqui na descrição, nós teremos muitos e muitos detalhes, tá? Por isso, no texto descritivo, nós teremos uma abundância de adjetivos. Então, aqui na descrição, nós teremos muitos e muitos e muitos adjetivos. Porque para você trazer características, marcas, detalhes, denúncias, você precisa ter, claro e evidente, essa ideia do adjetivo. Então, o adjetivo ele vai aparecer predominantemente nessa ideia do texto descritivo, tá? E detalhe, lá na narração há uma predominância do pretérito perfeito. Quando nós passamos para a descrição, vamos voltar aqui para o azulzinho, na descrição nós vamos ter a predominância do pretérito imperfeito. Então vamos ter a predominância desse pretérito, que é o chamado pretérito imperfeito da língua portuguesa. Exatamente nessa ideia de mostrar uma ação interrompida, né? Então, quando nós falamos predominância, é aquela velha história, né? De cada 10 verbos, pelo menos 8 ou 9 verbos estarão no pretérito imperfeito. Tudo bem? Bem, vamos descrever o ambiente, então, vamos exemplificar, né? Então, é uma sala pequena, iluminada, muito clara, uma ótima acústica. Então, você está descrevendo o lugar. Você pode descrever a pessoa, morena, alta, cabelos encaracolados, olhos amendoados, forte. Então você tem uma descrição. Tanto é que nessa ideia descritiva, quando você está conversando com alguém, né, nessa ideia da descrição, aí a pessoa fala assim, tu viste a fulana? E aí você diz, não, nem sei quem é. E a pessoa diz, tu sabes, né? Vez ou outra eu vejo vocês conversando. Aí, não, tem certeza? Não, eu tenho certeza, eu vejo vocês. E a pessoa fica naquela dúvida, né? Mas quem é? Eu não tô lembrando, aquela coisa. E a outra vai e descreve. É aquela moça clara, alta, cabelos lisos, vermelha. Ah, tá, lembrei. Então, quando você traz os detalhes, né, você consegue trazer, né, à tona, você consegue trazer aqui a sua mente. Então, nós temos, neste caso aí, a chamada descrição, tá? Muito bem. Depois, nós temos a dissertação. Vou botar vermelho aqui. A dissertação pode ser informativa, tá? E ela pode ser também argumentativa. Então, sempre que você fala em dissertação, ou ela vai ser informativa ou vai ser argumentativa. Sendo que a informativa também pode ser chamada de expositiva, tá? Então, a informativa também é chamada de expositiva. Tá, aí dentro dessa análise, vamos lembrar, dissertação informativa ou expositiva. Qual é o propósito? Apenas informar. Então, o propósito aqui é apenas trazer uma informação. Como está a economia, como está a saúde, como está a educação. Então, você apenas traz ali uma informação sem se posicionar. Tá? Então, você tem essa ideia ali. Diferentemente do texto argumentativo. O argumentativo, não.
que vai acontecer? Esse texto, vou pegar aqui o azulzinho, esse texto, ele vai defender uma tese, tá? Ele vai defender uma tese, vai defender uma opinião, um ponto de vista. Lembra que tese nada mais é do que uma opinião. Tese é um ponto de vista. Tese é um pensar, tá? Então essa que é a análise do texto argumentativo. Aí dentro dessa ideia, vamos pensar aqui, a COP, que rolou aqui em Belém do Pará. E aí você começa a me informar o que aconteceu, as decisões, os países que aderiram, os países que participaram, né? O que foi discutido. Então você está apenas me informando. Então a dissertação informativa ela apenas informa. Foram quantos dias de discussão? Quais países estiveram presentes? Né? Quais países de fato irão contribuir? Né? O que aconteceu? Então você tem ali uma série de informações, tá? Só que você está apenas expondo. Repara que você não está se posicionando, você não está colocando o seu ponto de vista, não. Você está apenas expondo o que aconteceu. Então, nesse caso, é informativo, argumentativo. Informativo expositivo, desculpa. Agora, diferente do texto argumentativo. Esse aqui é a ideia de se posicionar. Voltando para a história da COP. Antes de nós, né, de acontecer a COP, aquela coisa toda, foi levantada a seguinte situação. Tem uma pesquisa na época, né? E aí, você é favorável à vinda para cá, né, desse grande evento? Você não é? E aí teve toda uma discussão, algumas pessoas se posicionaram dizendo que, olha, a cidade realmente não vai dar conta e apresentar os argumentos. Outros diziam, não, dá sim conta, com certeza, basta querer e apresentar os argumentos. Então ali você estava se posicionando, né? Diferente, por exemplo, de você me informar o que aconteceu durante ali o período, né? Durante aqueles 10, 12 dias ali de COP, tá bom? Então, essa é a ideia que nós temos que tomar cuidado. Muito bem, e depois, a última tipologia, a injunção. Qual a palavra-chave? Injunção, orientação. Então, ela vai te orientar. Injunção, trabalha com a instrução. Ela vai te instruir. E a injunção, ela pode receber um outro nome. Ou ela vai ser chamada de injuntivo, injunção, ou vai ser chamada de prescritivo, prescrição. Então, essa que é a análise. Então, dentro desse estudo, dentro deste levantamento, toda vez que você falar em texto injuntivo, também chamado de prescritivo, é aquele que vai trabalhar com a orientação. É aquele que vai trabalhar com a instrução. Então, ele vai te instruir, ele vai te orientar a fazer algo. E aqui, no texto injuntivo, nós vamos ter uma abundância de verbos no imperativo. Então, nós teremos muitos e muitos e muitos verbos no imperativo. Só lembrando que imperativo é a história da ordem, do pedido, do apelo, tá? Isso é imperativo. Então, teremos muitos e muitos verbos no imperativo. Então, um exemplo, vamos começar agora a exemplificar. Um exemplo de texto injuntivo, tá? É quando você pega uma receita culinária. A receita culinária tem duas seções, a dos ingredientes e a do modo de preparo, tá? A do modo de preparo ali, que é a injunção, é carregado de verbo, né, no imperativo. Então nós temos ali, nesse caso, acrescente os ovos, bata por tanto tempo, coloque a manteiga, acrescente o trigo. Então nós temos ali todo, né, um mandamento que você vai ter que seguir. Aquela seção ali, que é exatamente a seção do modo de preparo, aquela seção, naquele momento, é injunção. Mas a dos ingredientes é descrição. Porque lá ele vai colocar assim, 500 gramas, 600 gramas. Tá legal? Então você tem essa ideia ali. Bem, aí dentro dessa análise, então, exemplos, né, de injunção. Nós temos receita culinária. O que mais nós temos? A ideia, bula de medicamento, lá na parte da posologia. Manual de instrução, quando você compra alguma coisa, ele vai te ensinar a montar. E assim vai. Tá legal? É o que nós temos ali nessa marca da tipologia. Bem, então vamos lá voltar para a questão, né? Ele fala assim, o trecho é narrativo. Vamos procurar aquelas marcas da narração. O que tudo isso tem em comum? Para muitos, é difícil tratar pessoas pelo gênero como qual se identificam.
Algumas por falta de costume, outras por desconhecimento e outras por puro preconceito mesmo. Falemos das pessoas que não têm conhecimento ou costume. Aqui está mais para a ideia da dissertação, né? Ele está mais para informar a situação aí. Então, não seria a letra A. Letra B, especialmente quando já se conhece de anos a pessoa que faz essa transição de gênero, fazer uma reprogramação mental e lembrar de usar novos nomes e pronomes parece uma tarefa bem difícil. E não mais julgo. Repara que ele está se envolvendo um pouco, né? Então está mais para essa ideia da argumentação, né? E eu não vou julgar, então repara que ele está se envolvendo. Quando você traz a primeira pessoa, esse envolvimento que você acha que já está mais na linha argumentativa da coisa. Essa atividade de tratar as pessoas com os pronomes adequados leva tempo. E é algo que precisa ser feito sem intervenção da pessoa e receber. Perceba que aqui é um posicionamento, né? Então nós temos aqui uma dissertação, né, um trecho aqui mais argumentativo. Na letra C, há quem tenha mais paciência para ser didática, e tudo bem. Mas há quem não tenha. E ficar o tempo todo tendo que corrigir as pessoas não parece algo muito legal. Ele também trouxe envolvimento. Então, quando ele falou assim, não parece algo legal, é um posicionamento dele. Então, temos aqui um trecho argumentativo. Toda vez que você tem um pensamento seu, olha, não parece ser muito legal, né? Tem que ser feito isso, vale lembrar tal coisa, não julgo. Toda vez que você traz essas marcas mais pessoais dentro de um texto, você está se posicionando porque você está se colocando no texto, né? No momento em que você se posiciona, que você se coloca ali, aí você tem de fato essa linha mais argumentativa. Por que você se coloca? Porque você quer mostrar seu ponto de vista, seu posicionamento. Ou seja, isso é marca de texto argumentativo, né? Dissertativo, argumentativo. Letra D. Confesso que quando uma amiga de tempos revelou, repara que ele vai contar uma história. Né? Ele vai contar um fato. Olha aqui, típico da narração, né? E haverá uma predominância do pretérito perfeito. Olha o revelou aí, ó. Ó, confesso que quando uma amiga, já temos o personagem aqui, ó, uma amiga. E ele tá contando uma história, né? Então ele já é o foco narrativo ali. Vamos já verificar se é a primeira, se é a terceira. Né? Então, uma amiga de tempos revelou estar transicionando. Foi, olha o pretérito perfeito, né? Foi um choque para mim. Mas levei, tudo no pretérito perfeito, a questão de uma forma tranquila. Demorou, olha só, um pouco a mudar o nome na lista de contato, de contatos, mas passei a usar o pronome adequado, tranquilamente. Talvez seja algo meu, de tudo que passei, olha só, e hoje, e você tem as marcas temporais aqui, ó, hoje, né, e quando ele fala assim, tudo que eu passei, olha a progressão, né? Então, talvez, quando ele fala assim, talvez seja algo meu, de tudo que passei, e hoje, ou seja, o tempo ele passou, né? Lembra da progressão temporal? Então, nós falamos ainda há pouco que uma marca muito forte na narração, que é só dela e de mais ninguém, é a passagem do tempo. É o que está acontecendo aí, ó. Né? Mas já sei, todo mundo tem, e assim por diante. Então, o gabarito só pode ser a letra D. Então, estava bem tranquila a questão, não estava tão difícil, né? Você podia sair por algumas marcas, por exemplo, uma amiga revelou essa história da amiga, né? O eu mesmo lá participando. Esse trecho narrativo, ele está de fato nessa ideia da primeira pessoa, tá? Foco narrativo, primeira pessoa, tá bom? Já que ele participa da história. Muito bem, na segunda questão ele fala assim, algumas questões são mais demoradas, tá? Essa primeira foi bem demorada. Outras são mais rápidas. É um processo natural, tá? Por exemplo, aquela foi mais demorada exatamente porque trabalha a questão do texto. Explora um pouco a questão do texto. Então, aí ali eu abordei verbo, essa análise, né, do texto, a questão de cada marca da tipologia. Enfim, então, algumas são mais demoradas. Outras são mais tranquilas. Vamos ver a segunda aqui, se é demorada ou não. No trecho, segundo a enfermeira e gerente da UBS, José Caetano, olha, é o nome da UBS mesmo, né? José Caetano. Localizada no bairro João Pintinho. As palestras têm como objetivo orientar a população sobre a saúde mental. A concordância,
verbal e nominal entre os termos. Essa aqui está mais tranquila, né? A concordância é mais tranquila. Então, a FADESP, ela mistura a concordância verbal com a concordância nominal. Então, nessa prova da CEFA, tem que tomar cuidado exatamente por essa análise, né? Porque ela vai misturar as duas. Então, eu percebi que é um assunto muito recorrente, tá? É um tópico do programa bem recorrente na prova dessa organizadora. E aí, só pegando aqui o geral, né? Uma questão que tá tranquila, vocês vão perceber que tá bem facinha, mas pegando o geral aqui. Na concordância verbal, nós temos uma relação entre o sujeito e o verbo. Já na nominal, não é entre sujeito e verbo. É uma relação entre o substantivo e o adjetivo. Tá? Então, essa aqui é a análise. Então, dentro desse estudo, o que vai acontecer? Quando você fala em concordância verbal, nós temos uma relação entre sujeito e verbo, e nominal, uma relação entre substantivo e adjetivo. Então, vamos começar com a verbal. Do ponto de vista da gramática, eu não posso falar nós vai. Nós vai sair, nós vai viajar, nós vai dormir. Do ponto de vista da verbal, a forma correta é nós vamos. Por que nós vamos? Porque segundo a gramática, vamos pegar aqui o verdinho, segundo a gramática, o verbo concorda com o sujeito em dois aspectos. Em número, sabe o que é número? Plural e singular. Então, esse nós aqui, ó, tá no plural e o vamos está no plural. O que não acontece lá em cima. O nós está no plural e o vai está no singular. Então, não dá. E concorda também em pessoa. Pessoa primeira, segunda, terceira. Então, o nós está na primeira, tá? Que é, no caso ali, a primeira pessoa do plural. E o vamos também está em primeira. O que não acontece, por exemplo, com essa ideia do nós vai. O nós aqui, ó, tá em primeira e o vai tá em terceira. E aí não tem como. Eu não posso misturar a primeira com a terceira. Bem, aí dentro dessa análise, o que vai acontecer aqui? Dentro desse estudo, tá? Toda vez que você fala nessa ideia da concordância verbal, memoriza aí que já voltar para a questão. Concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Tá? Número e pessoa. Então, dentro dessa análise, se um está no plural, outro também tem que estar no plural. Se um está no singular, outro no singular. Então, concordância, vou colocar bem aqui, ó. Em número, que é singular e plural, e pessoa, que é primeira, segunda e terceira. Agora, quando nós vamos para a nominal, aqui já não entra mais sujeito e verbo, é substantivo e adjetivo. E a concordância agora, atenção, hein? É em número e gênero. O número continua sendo essa ideia do singular e plural. Então, número, singular e plural. Agora, quando você passa para gênero, aí agora já é masculino e feminino. O que não acontecia, por exemplo, com o verbo, né? Bem, e aí pensando nisso, deixa eu botar aqui para o vermelho. Quando eu digo assim, a moça é alto. Olha essa frase aí. Quando você tem a frase, a moça é alto, tá? Aí dentro dessa ideia, reparem, nós temos aqui moça, quanto ao número, está no singular. E alto, também quanto ao número, está no singular. Então, repare que houve concordância em número. Agora vamos para a concordância em gênero. Atenção. Moça está no feminino, alto no masculino. Então a gramática não olha com bons olhos para isso. Não tem como você ter um masculino e um feminino. E aí dentro dessa análise, onde está alto, você risca, aí você coloca alta, e aí o que era masculino, agora temos o feminino. Bem, então dentro dessa ideia, dentro dessa análise da gramática, o que está acontecendo aqui? Nós já temos a ideia do singular, singular, feminino, feminino, masculino, masculino.
plural, plural. Então, eis a concordância. O adjetivo, ele concorda com o substantivo em gênero e em número. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e em número. Tá legal? Essa é a ideia que nós temos aí. Muito bem. Aí dentro deste pensamento, vamos lá, que ele quer essa relação estabelecida. Ele fala o seguinte: enfermeira e gerente faz relação com tem, em que se observa a concordância verbal. Tu sabes que o tem com acento circunflexo é para plural, né? Ele está dizendo que esse tem está com acento exatamente por conta da enfermeira e do gerente. Vamos verificar se é isso mesmo. Segundo a enfermeira e gerente da UBS José Caetano, localizado no bairro São João Pintinho, as palestras têm. Não, esse tem aqui, ó, é por conta das palestras. Então, uma questão bem tranquila essa, né, da FADESP. E repara, questões assim atuais, e todas de nível superior. Tá legal? Todas ali do nível superior, todas desse ano, de 25. Eu não sei quando é que vocês vão assistir, né? Eu estou gravando aqui no final de 25, vocês já vão, talvez, assistir 26. Mas, assim, nesse caso, todas recentes, né? Aí nós temos aqui, letra B, USB, José Caetano e João Pintinho, em que se observa a concordância nominal. E aí? Nós temos aí essa ideia? Então, não vejo nenhum problema aqui. Vamos continuar a verificar o que nós temos lá na frente. As palestras e tem, em que se observa a concordância verbal. Ah, isso é verdade, ó. As palestras e tem. Então, visivelmente, concordância verbal. Nessa letra B aqui, o SB José Caetano e João Pintinho, é porque nós não temos, ele fala em concordância nominal, né? Ele fala em concordância nominal. E aí nós não temos, de fato, essa relação entre, porque ele está casando uma relação, né? Ele está dizendo que o SB José Caetano está se relacionando com João Pintinho, não. Né? Então, aqui, por exemplo, o tem se relaciona com palestras, né? Aí, esse tem aqui não é com enfermeira nem gerente, é com palestras. E aqui, essa USB não se relaciona com João Pintinho. Porque, na verdade, quando ele fala aqui, ó, gerente dessa USB aqui, localizada nesse aqui, na verdade, João Pintinho se relaciona com quem? Com o bairro, né? É isso mesmo, é o bairro que é João Pintinho. Então, não tem como, tá? Então, não dá. É a letra C mesmo. Na letra D, gerente e localizada. Vamos lá atrás, né, do gerente. Segundo a enfermeira e gerente da UBS, localizada. Não, quem está localizada não é a gerente, né? É a UBS. Né? Então, nesse caso, a Unidade Básica de Saúde, né? UBS. Então, não tem como. Né? Então, já foi descartada. E a letra E, que está escondidinha aqui, ó. Vamos ver a letra E. Orientar está relacionado com população. Não, não está relacionado. Então, tem como objetivo orientar a população. Nesse caso aqui, vamos ver aqui, são as palestras, né? As palestras têm como objetivo orientar. Então, orientação, né, é das palestras e não da população. Então, não dá. Uma questão bem tranquila, né? Uma questão muito tranquila, bem facinha mesmo aí. É uma questão muito recente da FADESP, nível superior. E esse assunto, concordância, tanto a nominal quanto a verbal, é bastante recorrente, mas não dá muito trabalho para a gente, não. Tá? Então, dá para fazer uma boa análise. Eu percebi, eu baixei várias provas já da FADESP, né? Focada ali na questão da Cefa. E eu percebi que ela não está aloprando. Pelo menos as últimas provas dela, sim, foram bem tranquilas. Eu digo isso porque eu já peguei provas em que a FADESP, assim, aloprou. Para quebrar mesmo. Mas essas últimas, pelo menos as de 25, né? A tendência, pegando essa tendência, são questões mais tranquilas, né? Claro que você tem que estudar, claro, evidente, mas é uma questão que você consegue resolver. Por exemplo, essa segunda aqui, né? A primeira que nós fizemos um comentário ainda há pouco. Olha só essa aqui. Essa aqui também é muito tranquila de acentuação gráfica, né? Também 2025, ou seja, todas as provas recentes, todas nível superior. Ele fala assim: a palavra sérias é acentuada pelo mesmo motivo que. Então vamos lá. Aqui nós temos a ideia da acentuação gráfica. E o primeiro passo é o seguinte: toda vez que você falar em acentuação gráfica,
Aí nós temos que lembrar que neste momento da acentuação gráfica surgem nomes do tipo oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então temos esses nomes aí, ó. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aí dentro dessa análise, oxítona é quando a mais forte, a tônica está na última. Exemplo, a palavra caju. Então caju demora mais no ju. Você não fala caju, você fala caju. Então como a sílaba tônica mais forte está na última, oxítona. Quando você pega a palavra caneta, caneta, a mais forte, está na penúltima. Então você não fala caneta, você não fala canetar, você fala caneta, demora mais no ne. Então ela é paroxítona. E quando nós pegamos a palavra lâmpada, essa é mais fácil, está acentuada, nós falamos a lâmpada está apagada, a lâmpada está acesa. Então aqui nós temos uma proparoxítona. Então dentro dessa análise, o que vai acontecer aqui? Quando você fala em proparoxítonas, tá? É quando a tônica mais forte está na antepenúltima. Paroxítona na penúltima e oxítona na última, tá? Aí, dentro dessas análises, temos as regras da gramática. Então, só para você entender. No caso da oxítona, é quando a tônica, a mais forte, a mais demorada está na última. E aí temos regras, né? Vou colocar bem aqui. Quando é que uma oxítona tem acento? Quando ela termina em A, E, O e EI. Pronto. Por isso que caju não tem acento. Porque para receber acento tem que terminar em A, E, O, EM. Né, se ela for oxítona e for acentuada por essa regra. Então, é o que vai acontecer, por exemplo, com a palavra marabá. É o que vai acontecer, por exemplo, com picolé. É o que vai acontecer, por exemplo, com timbó. E acontece, por exemplo, com Belém. Então, quando você tiver essas palavras, por que elas são acentuadas? São oxítonas. Então, a razão do acento são acentuadas por serem oxítonas. Aí você pega cada letra. Por exemplo, marabá é acentuada por ser uma oxítona terminada em A. Quem segue a mesma regra? Pará, Guamá, Guajará, Curuçambá, Cametá e tantas outras. Picolé, oxítona terminada em E. Por isso acentuamos picolé, jacaré, filé, acarajé. Oxítonas terminadas em O, Timbó, Mossoró, Mocotó. Oxítonas terminadas em Belém, Santarém, Orém. Então, as oxítonas serão acentuadas quando terminadas nessas letras, tá? Agora, detalhe, muito cuidado, tá? Se a palavra tiver só uma sílaba, ela será chamada de monossílaba. Monossílaba. Aí não vai seguir, você não vai poder falar assim, porque ela é uma oxítona terminada. Não. Por exemplo, quando você pega a palavra pá, quando você pega a palavra pé e quando você pega a palavra pó. Qual é a regra que manda acentuar essas palavras? São as chamadas monossílabas tônicas. As monossílabas tônicas terminadas em A, E e O serão acentuadas. E detalhe, da gente, seguidas ou não de S. Seguidas ou não de S. Ou seja, ou plural ou singular. Tá? Ou plural ou singular. Então, a ideia é que nós temos pá, pé, pó. Pás, pés, pós. Tá bom? Então, são as chamadas monossílabas tônicas. Cuidado com isso, tá? Por que é importante? Porque se ele perguntar na prova, picolé recebe acento pela mesma regra do pé, se você confirmar, tchau, adeus, até a próxima. São regras diferentes. Picolé, oxítona terminada em E. Pé, monossílabo tônico. Tá? E só nessas letras aqui também. A, E, O. Tá? Não pode ter o E, não pode ter U, não pode ter I, nada disso. Tá? Um outro cuidado que você tem que tomar é a história do hiato. O que é hiato? É a separação de vogais. Vou colocar aqui em cima. Se você tem a palavra papai, é a primeira. E se você tem a palavra reage, é a segunda. Quando você pega papai, a divisão é assim, ó. Papai. Quando você pega reage, a divisão é assim, ó. Reage. Então, bem aqui, ó, só mudar de cor,
nós temos o famoso encontro vocálico. Ó. Encontro vocálico, encontro vocálico. Ou seja, é o encontro de sons vocálicos, né? Aí, nesse caso, quando duas vogais estiverem juntas e por motivo de separação elas continuarem juntas, o nome desse fenômeno é ditongo. Ditongo, ditongo. Então, ditongo é quando duas estão juntas, né? Dois sons vocálicos, tá? E por motivo de separação continuam juntos. Isso é ditongo. Agora, quando você tem a separação, estavam juntas e foram separadas, o nome do fenômeno, hiato. Então, ditongo, encontro de sons vocálicos. Hiato, separação, né, dessas vogais aí. Bem, e aí, por que isso é importante? Voltando aqui para o Virgínio. Porque quando nós pegamos a regra do hiato, você vai perceber que I e U vão receber acento. Exemplo, quando você pega a palavra açaí. Repara que a palavra açaí tem acento. Aí quando você divide, fica assim, ó. A-sa-i. A vogal I forma hiato com a vogal anterior. Quando você pega a palavra Itaú. I-ta-u. A vogal U forma hiato com a vogal anterior. Aí você fala, mas elas não são oxítonas? São. São porque a tônica, a mais forte, está na última. Elas são oxítonas. Aí você fala assim, então peraí. Elas são oxítonas, mas esse acento aí, a explicação é simples. A oxítona só ganha acento por ser oxítona quando ela termina em A, E, O e EM. Então, essas palavras aqui que vocês estão vendo, açaí, Itaú, elas são oxítonas, mas não é por isso que elas ganham acento. Elas ganham acento pela regra do hiato. Hiato. O que diz a regra do hiato? Diz o seguinte, vamos colocar bem aqui. Diz a regra do hiato que sempre que você tiver a letra I ou sempre que você tiver a letra U, I ou U, e elas formarem hiato com a vogal anterior, elas serão acentuadas. Então, I e U, na formação de hiato, recebem acento. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Por isso, acentuamos a palavra sair, por isso, acentuamos a palavra Itaú. Aí você vai perguntar, então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Elas são oxítonas, porque a tônica mais forte está na última, mas não é por isso que elas ganham acento. Exatamente. E por que elas ganham acento? Pela regra do hiato. Aí você fala assim, tá, e essa regra só existe para as oxítonas? Não. Você também tem, por exemplo, paroxítona. Olha só aqui, ó. Quando você pega a palavra saúde. Olha aí, saúde. Regra do hiato. E ela é paroxítona. A palavra saída, olha só. Regra do hiato. Ela é paroxítona. Se você pega uma proparoxítona, quando você pega, por exemplo, a palavra veículo. Olha aí, ó. Ela é proparoxítona. Temos um hiato aqui. Resumo da ópera. Não é só paroxítona. Só que na oxítona que ela dá uma enrolada. Por quê? Porque na prova ele marca o Itaú e ele fala assim, a palavra Itaú recebe acento por ser uma oxítona. Aí se você confirmar, tchau, adeus pra ti. Tá legal? Então ela é oxítona sim, mas não é por isso que ela recebe acento. Ela recebe acento pela regra do hiato. E essa regra do hiato ela é nojentinha. Por quê? Porque ela só é aplicada ao I e ao U, tá? Então a regra do hiato fala o seguinte: I e U na formação de hiato recebem acento, só para essas duas letras. Por exemplo, reage. Olha aqui em cima o reage. Esse A aqui, ó, formou hiato, mas não tem acento. Porque só vale para o I e para o U. E outra, o I e o U precisam estar sozinhos. Sozinhos. Então, se você pega, por exemplo, a palavra Raul, repara que Raul não tem acento. Esse U forma hiato, mas ele não está sozinho. Ele está acompanhado. Tá vendo? Se você pega, por exemplo, a palavra, sei lá, pensa numa outra aí, raiz, juiz, olha só. Forma hiato, mas está acompanhado. Então, para ganhar acento, tem que ser I e U pela regra do hiato, tá? Pela regra do hiato. Tem que ser I e U. E eles precisam estar sozinhos. Ou no máximo, com a letra S.
Se vier com a letra S, também ganha acento. Por exemplo, a palavra país. Olha só. Então, para ganhar esse acento aqui, ou sozinho ou com S. Se aparecer com uma outra letra, já não vai poder receber o acento. Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado. E uma última informação é que se logo após vier o NH, não é comum a FADESP perguntar isso, mas não custa falar, né? Uma outra informação sobre a regra do hiato é que se logo após aparecer o NH, também não vai receber acento. É o que acontece, por exemplo, com a palavra tainha. Tainha, bainha. Então, tu reparas aí, deixa eu pegar aqui o vermelhinho. Tu reparas que essas palavras, como tainha, bainha, o I está formando hiato, o I está sozinho, mas ele não tem acento. Porque ele veio seguido de NH. Então, nós temos uma exceção da gramática tradicional. Então, toda vez que você tiver o I, mesmo que sozinho, formando hiato, mas ele vier seguido de NH, o acento não aparece. Então, a regra do hiato é bem nojentinha, né? Então, se você for organizar suas anotações aí, você vai ter que colocar o seguinte, que a regra do hiato só vale para o I e para o U, tá? Só para essas duas. Precisam estar sozinhos ou seguidos de S para poder receber acento. Né? Se tiver acompanhado de uma outra letra, não receberão acento. Que mais? Se vierem seguidos, se vier seguido, hiato seguido de NH, não recebe acento também. Tá bom? Muito bem. Aí depois, vamos voltar aqui para o verde. Nós vamos agora para as paroxítonas. Tá? As paroxítonas, nesse caso, elas apresentam o maior número de regras da língua portuguesa. Por isso, vamos usar um mnemônico. O que é o mnemônico? É uma estratégia de memorização. Então, você tem no direito o LIMP, né, que são os princípios da administração pública, legalidade, pessoalidade, você tem o LIMP, você tem lá no Constitucional Sócio de Vaplu, né? Ou seja, são estratégias, são palavras que você pega para memorizar um inciso, um artigo, um princípio. E aqui, essa é a tradução de mnemônico, tá? Então, mnemônico é essa palavrinha que você cria para você memorizar o que eu falei agora. Então, vamos aqui ao mnemônico. Como as paroxítonas apresentam o maior número de regras, nós temos ao todo 10 regras, vamos ter que recorrer a mnemônicos. Como são muitas regras, vamos recorrer a 2 mnemônicos. Então, quando é que uma paroxítona é acentuada? Vou usar aqui uma outra cor. Quando ela termina em Linux. Sabe o que tu pode lembrar? Tu pode lembrar da informática, do sistema operacional chamado Linux. Então, nesse caso, a paroxítona, para tu acentuares, tu vais lembrar desse primeiro mnemônico, que é o Linux, e um outro mnemônico, um pisão no ditongo. Pronto. Então, aqui você mata as regras da paroxítona. Então, o Linux, que você lembra da informática, para lembrar dele, e um pisão no ditongo. Tá? Então, vamos lá, letra por letra? Vamos lá, letra por letra. Vou mudar aqui de cor. Nós temos aqui paroxítona terminada em L. L. Por isso, acentuamos a palavra fácil. Então, fácil, difícil, legível, incrível. Por que são acentuadas? Porque são paroxítonas terminadas em L. Depois, I. Paroxítonas terminadas em I. Por isso, acentuamos a palavra táxi, a palavra júri, a palavra mini. Agora, gente, aqui você vai ter que tomar um certo cuidado. Lembra que eu falei que você tinha que lembrar do Linux? E aí você pega a informática, sistema operacional, aquela coisa toda. Só que aqui no língua portuguesa, nesse mnemônico, não é bem o Linux. Você precisa colocar a letra R. Então, deixa eu colocar bem aqui no meio. Entre o I e o N, letra R. Então, na verdade, não é Linux, propriamente dito. É Linux. Linux, tem o R. Tá? Aí não vai esquecer esse R, pelo amor de Deus.
Eu coloquei Linux para você lembrar da informática, o sistema operacional. Aí só que aqui você coloca o R também. Então, Linux. Por quê? Porque as paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Por isso, acentuamos a palavra açúcar, a palavra revólver, tá? A palavra dólar, tá? Então, nesse caso, é repórter, são todas seguidoras da mesma regra. Aí você continua. Paroxítonas terminadas em N. É o que vai acontecer com a palavra pólen. Paroxítonas terminadas em U, nesse caso, é o que vai acontecer com a palavra vírus. Toda paroxítona terminada em U vem com S de brinde. Né? Nós dizemos que o S vem acoplado. Então, segundo a gramática tradicional, se você pensar numa palavra que seja paroxítona, terminada só em U, você não vai encontrar. Automaticamente vem o S. O S vem de brinde. Exemplo, vírus, anos, ônus, bônus. Não tem. Segundo a própria gramática, diz, não existe essa palavra na língua portuguesa que seja uma paroxítona terminada tão somente na letra U que não tem o S. O S já é um brinde, já vem acoplado lá. Aqui o que mais nós temos? O U foi agora, né? Vírus, bônus, ônus. E a última, fechando as 6 primeiras, são 10 ao todo, fechando as 6 primeiras, terminadas em X. Por isso acentuamos a palavra tórax, acentuamos a palavra xerox, tá? Então são todas seguidoras ali, né? São todas paroxítonas. Então nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essas 6 aqui já abarcam o mnemônico, o primeiro mnemônico. Vamos continuar. Outro mnemônico, um pisão no ditongo. Esse aqui, quando você pega, por exemplo, a palavra álbum. Então, por que a palavra álbum tem acento? Porque ela é uma paroxítona terminada em Aí depois, paroxítonas terminadas em PS. Antes de eu passar para o PS, álbum, quórum, fórum, tá? São todas seguidoras. Agora, na história do PS, cuidado agora com o PS. Quando você pega a palavra bíceps, você pode pensar em bíceps assim, com essa divisão, ou você pode pensar em bíceps assim, com essa divisão. E aí vem a pergunta, qual das duas é a correta? A correta é a segunda. Essa primeira está errada, a segunda é a correta. Por quê? Porque segundo a gramática normativa, segundo a norma culta, não existe sílaba sem vogal. Então, toda sílaba precisa de uma vogal. Toda sílaba tem uma vogal. Então, quando você faz essa divisão aqui, no caso desse bíceps, como vocês estão vendo, cadê a vogal dessa sílaba aqui? Ó? Não existe, né? Então, por isso tem que ser essa aqui. Ó. Então, nós dizemos que bíceps é uma paroxítona terminada em PS. Tá? Então, é a próxima regra lá de cima. É o que acontece com bíceps, tríceps, tá? Depois, paroxítonas terminadas em ão. Por isso, acentuamos a palavra órgão, a palavra órfão. E, por fim, paroxítonas terminadas em ditongo, que aí se encontra aqui, ó, de sons vocálicos, tá? É o que acontece, por exemplo, com a palavra história. Vocês já viram que a palavra história tem acento, né? E, aliás, gente, essa regra, paroxítona terminada em ditongo, é a número 1 da FADESP, tá? É a número 1 dela, tem que tomar cuidado. Então, nós temos aqui uma paroxítona terminada em ditongo. É o que vai acontecer com a palavra história, glória, memória, vitória, água, régua, língua. São todas seguidoras da mesma regra de acentuação. São chamadas paroxítonas terminadas em ditongo, tá? E olha, pode ser tanto acento agudo como acento circunflexo também, tá? Então, quando você pega, por exemplo, a palavra oxigênio, olha aqui, ó, oxigênio. Quando você pega a palavra hidrogênio, olha só, hidrogênio. Então, são paroxítonas terminadas em ditongo. Então, tem que tomar cuidado aí com essa regra. E, por fim, nessa bagunça toda aqui na nossa frente,
Por fim, nós temos as proparoxítonas. Essas são bem tranquilas. Por quê? Deixa eu usar aqui o vermelho. Então, regra da proparoxítona. Todas são acentuadas. Então, segundo a gramática normativa, todas as proparoxítonas, sem exceção, todas serão acentuadas. Então, quando você fala nesse caso em proparoxítona, significa dizer que não existe nenhuma que não tenha acento. Aí você pega uma prova e ele coloca assim: marque a alternativa em que haja uma palavra proparoxítona. Aí, se você perceber que não tem acento ali, pode dizer: proparoxítona tu não serás nunca, porque todas são acentuadas. Muito bem, então vamos lá. A palavra sérias, tá? Ah, vou dar um exemplo, né? É o que acontece com a palavra matemática, física, química, ônibus, árvore. Basta você falar a palavra. Você fala árvore. Demora mais no ar. Então ela já é proparoxítona. Você não fala arvore. Olha essa arvore, tá? Pelo amor de Deus. Você não fala arvoré. Olha essa arvoré, tá linda, né? Você fala árvore. Muito bem, aí dentro dessa análise, falou a palavra, demorou mais na antepenúltima, já é proparoxítona. Na letra A, críticas. Crítica é proparoxítona, né? Esqueci de perguntar, né? Qual é a regra do sérias? Sérias assim, ó. Sérias. É a mesma regra de história aqui, ó. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Tá? Então, na verdade é séria, né? Aí você pluraliza sérias. O detalhe aqui é o seguinte: quando você tem um acento, né, em geral, lá no final as vogais ficam juntas. Por exemplo, deixa eu ver se tem espaço para cá. Tenho. Se você pegar a palavra secretaria e se você pegar a palavra secretária. Cuidado agora, tá, gente? Para poder voltar para a questão. Fiquem atentos, não vai piscar agora. Secretária, secretaria. Repare que a palavra secretaria, nesse caso aqui, não tem acento. Então, como não tem acento, a divisão é assim, ó. Secretaria. Quando não houver acento, aí lá no finalzinho, você vai ter que separar as vogais. Tá? Agora, quando você pegar secretária, tem acento. Então, lá no finalzinho, como tem acento, no final fica junto. Então, olha essa dica. Né? Quando você pegar as palavras, verifique lá, porque ela vai acentuar para ti, ela vai trabalhar com a regra da acentuação, então ela vai ter que acentuar. Se você perceber que essa palavra tem acento, que ela está acentuada, lá no final ela forma ditongo. Ou seja, as vogais vão ficar juntas. Mas se você perceber que não tem acento, lá no final separa. E aí você pensa aí em 1 trilhão de palavras. Por exemplo, a palavra psicologia. Você vai pensar nessa palavra, você vai dizer assim, não, peraí, eu já li a palavra psicologia 1 bilhão de vezes. Desde bebezinho eu já, né, leio essa palavra, escrevo, e eu nunca vi acento em psicologia. Então, se não tem acento, psicologia, separa. Tem que separar. A mesma coisa se você pegar a palavra, sei lá, biologia, não tem acento, geografia, não tem acento. Você está percebendo? Então, quando a palavra não tem acento, lá no finalzinho forma hiato, ou seja, você separa as vogais. Agora, e se houver acento? Aí lá no final fica junto, você não pode separar. Por exemplo, se você pega a palavra nitrogênio, nitrogênio. Você já leu essa palavra 1 bilhão de vezes. Repara que nitrogênio tem acento. Então, como é que fica? Nitrogênio. Então, como ela tem acento, lá no final, ficam juntos. Tá? Então, essa que é a análise. Então, dentro desse estudo, o que está acontecendo aqui? Dentro dessa análise, nós temos, de fato, essa ideia de que apareceu o acento, fica junto. Não apareceu o acento, separa. Tudo certo? Muito bem. Aí, dentro desse pensamento, vamos aqui para análise. A palavra sérias, repara, tem acento aqui, ó. Como tem acento, lá no final fica junto. É acentuada pelo mesmo motivo, ou seja, se ficar junto, é ditongo. Por isso, paroxítona terminada em ditongo.
E não importa se é plural ou singular, tá? Pode ser história ou histórias. Letra A, críticas. Qual é a regra da palavra críticas? Proparoxítona. Só que nós estamos correndo atrás de uma paroxítona terminada em ditongo. Próximos, proparoxítona. Flexíveis. Nesse caso, flexível tem que tomar cuidado. Essa palavra aqui, vamos pensar aqui, vem de flexível, né? Ela é, na verdade, uma paroxítona terminada em L. Aí ele pluralizou para tentar derrubar. Tem que tomar cuidado, tá? Na hora que você for analisar, uma dica aqui para FADESP. Na hora que você for analisar, joga primeiro para o singular. Tá legal ver a origem da palavra para você poder pluralizar. Porque o flexível, na verdade, a base dela, a origem dela, é paroxítona terminada em L. Tá legal? Aí quando você fala em flexíveis no plural, mas atenção no que vai ser dito, tá? Estamos aqui no momento que poderia te derrubar na prova. Na hora que você vai justificar o acento, você tem que voltar para o singular. Então, nesse caso, flexíveis, volta para o singular. Flexível. Então, qual é a regra dela? Paroxítona terminada em L. Por que eu estou dizendo isso? Porque você poderia confundir a letra C com a letra E. Repara lá. A palavra mútuas, né? Só que quando você pega mútuas, que tu voltas para o singular, tu reparas que ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Olha só. Então, nós temos aqui mútua. Olha aí, ó. E aí só fez colocar o S. Mas na hora de justificar, paroxítona terminada em ditongo. Não é que acontece em flexível. Flexível, quando você joga para o singular, você percebe que é uma paroxítona terminada em L. Então, olha, isso é uma bomba, né? Tem que tomar cuidado com a FADESP, porque ela foi desgraçada. Aqui muita gente se acabou. Então, tem que tomar cuidado com essa ideia. Mas terminou em ditongo. Sim, mas na hora de justificar, tá? Quando ele fala assim, mesmo motivo, tá aqui, ó, motivo, ele quer a justificativa do acento, joga para o singular primeiro, tá? Para você não cair nessas armadilhas. Lápis é uma paroxítona terminada em I. É o mesmo caso do táxi aqui, ó. Táxi, júri, mini. Então, o gabarito é a letra E. Mas aí daria para derrubar, né? O aluno poderia ficar em dúvida, né, nessa ideia do flexível e na ideia, por exemplo, do mútua. Mas qual é a grande sacada para março, né? Nossa prova em março, Cefa, né? FADESP. Quer justificar, porque é um assunto muito recorrente na prova, o que você faz? Você joga para o singular, tá bom? Muito bem. Na questão 4, ele fala assim, e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15 horas. Isso é típico de narração, né? Isso aqui é típico de narração. Então, nessa ideia de contar um fato, contar uma história. Mas não é isso que ele vai perguntar aqui, não. O que ele quer saber é da crase. O sinal indicativo de crase foi empregado, pois... Olha a crase aqui, ó. Então, às 15 horas. Aí nós já temos a crase aqui, né? Bem, vamos lembrar. O que é a crase? A palavra crase, primeiro que não é o nome do acento crase, tá? Crase é nome de fenômeno. Então, quando você tem a palavra crase, é o nome do fenômeno, memoriza isso, tá? Fenômeno. E ela vem do grego, essa palavra. Para o português, ela vem com essa tradução. Crase significa união, crase significa fusão. Então, nesse caso, toda vez que você falar em crase, você vai associar a ideia da união à ideia da fusão. União, fusão de quem? De A mais A. Então, crase é isso. É união, é fusão de A mais A. Sendo que o primeiro A será uma preposição. E o segundo A vai ser um artigo. Então, você vai ter que memorizar as classes gramaticais, tá? Porque se você parar para analisar, o A pertence a diversas classes. Ele pode ser o A e o O, tá? Nesse caso, o A e o, mas o foco aqui é a crase, né? Mas eu vou focar aqui no A, mas pode ser o A e o O. Podem ser pronomes demonstrativos. Podem ser pronomes oblíquos. No caso do A, preposição. Artigos. Ou seja, são diferentes classes. Então, você vai ter que tomar cuidado. Só que no caso da crase, especialmente da crase, nós temos ali esses azinhos como sendo preposição e artigo. Tá? Então tem que tomar cuidado.
Então, quando você fala assim, por exemplo, bem simplesinho aqui, eu vou, eu vou à praia, tá? E quando eu digo aqui, eu vou à praia, aí eu venho e marco esse A, eu preciso saber se esse Azinho aqui, ó, se ele é ou não é craseado. E aí vamos para análise. Eu vou fazendo a pergunta, quem vai a algum lugar. Quando você pega a praia, praia, uma palavra feminina. A praia está vazia, a praia secou, a praia é linda. E aí nós temos essa união aqui, ó, de A mais A, aí nesse caso dá craseado. Então o que que é a crase? Essa fusão, essa união. Então você tem que ter os dois As, né, para que o fenômeno aconteça. E aí tem que memorizar, tá, gente? Preposição e artigo, tá? Aí ele fala o seguinte, letra A. Ocorre diante da expressão de horas exatas, resultando da junção de uma preposição com artigo feminino. De cara, não, gente. Para errar uma dessa aqui tem que suar muito. Tranquilérrima essa questão. Bacanérrima. Letra A. Direto, diretoide. Não tem nem como pensar duas vezes. Então tu percebes assim, como falei para vocês, eu já estou analisando várias questões da FADESP, eu acho que vocês também devem ter baixado aí de algumas provas, não só de língua portuguesa, mas das áreas que vocês vão precisar estudar. E no que se refere, no que concerne a ideia da língua portuguesa, as questões estão bem tranquilas, tá? Então dá para fazer um bom estudo, uma boa análise, vamos tomar que ela permaneça nesse nível ali, tá? Porque como falei para vocês, às vezes ela dá uma aloprada, às vezes ela, né, ela baixa a guarda ali, mas em geral são questões bem tranquilas. Tanto é que eu fiz questão de colocar aqui para vocês o ano, para você não pensar assim, ah, mas deve ser questões antigas. Não, são todas questões recentes, tá? Então, dá para fazer um bom estudo, uma boa análise. Letra B ocorre antes do numeral cardinal, acompanhando o artigo, mais uma conjunção. Não. O 15 de fato é cardinal, né? Porque nós temos como ordinal primeiro, segundo, terceiro e cardinal 1, 2, 3, 15. Então, só que essa conjunção matou aí, né? Letra C, está adjacente, está próxima ao verbo na terceira pessoa do singular, resultando da união de uma conjunção, nada a ver, nem existe a conjunção. Então tu percebes que a FADESP meio que alopra, né? O erro é bem grave. Ela poderia colocar um pronome, por exemplo, porque o A pode ser pronome. Ocorre diante de uma palavra feminina, resultando de uma combinação, de uma conjunção, não. E não é combinação, tá? Segundo a gramática, é contração. Tá? Porque tem uma diferença entre contrair e combinar. Combinar é quando você mantém as letras. Por exemplo, quando você junta A mais O, geral. Então você percebe que ninguém desapareceu. Nós continuamos com A e com O. Esse A é uma preposição e esse O é artigo. Na hora que nós unimos, ninguém se perdeu. Então, o nome disso aqui é combinação. Então, na combinação, você mantém tudo. Agora, quando você pega a crase, é a união de A mais A, como eu acabei de falar aqui, ó, preposição e artigo, só que você junta formando só uma letra. Quando há uma queda de uma letra, de um som, eram dois, fica um, eram três, enfim, vai diminuindo, aí não é combinação, aí é contração. Então, qual é a grande diferença? Combinação. O que que é combinar? O que que é fazer uma combinação? Nesse caso, é você acoplar classes, mas elas vão se manter. Isso acontece com o A mais o O, gera o AO. Quando você junta A mais onde, gera o aonde. Olha aí. Tudo é exemplo de combinação, porque não houve queda. Agora, a contração, há uma queda. Por exemplo de contração, o na. Quem é o na? Em mais A. Quem é o dó? D mais O. Então, essas são formas contraídas. Porque aí você está diminuindo. Você tinha duas estruturas e agora você fica com... Ok? Então, o gabarito é a letra A. Na questão de número 5, ele fala assim. No trecho, a fim de deliberar acerca da data para a realização de evento comemorativo do aniversário da empresa, o termo em destaque ilustra um caso de... E agora? Bem,
evento comemorativo. A palavra, nós falamos ainda há pouco sobre isso. A palavra evento é um substantivo. Como é que eu sei que evento é um substantivo? Porque é um nome que você está atribuindo. Então, nesse caso, é o evento. Você está fazendo o evento. Aí, quando você pega comemorativo, comemorativo é um adjetivo. Por que um adjetivo? Porque você está, nesse caso, dando uma característica. Você está caracterizando. Então, não é qualquer evento. É um evento comemorativo. Tá legal? Então, nesse caso, é ideia. Então, é um adjetivo. Tanto é, nós falamos ainda há pouco, que o adjetivo concorda com o substantivo. Se fosse eventos, aí seria o quê? Comemorativos. Bem, na língua portuguesa, para nós identificarmos um adjetivo, é muito simples. Você usa uma expressão. Por meio dela, você identifica o adjetivo. Então, o adjetivo é esse aqui, ó. Nesse caso, não é qualquer. Então, tu queres identificar um adjetivo, use a expressão não é qualquer. Exemplo, a polícia civil agiu. Não é qualquer polícia, é a civil. Não foi a militar, não foi a federal, não foi a polícia costeira, foi a civil. Então, você usa não é qualquer, e aí você mata a charada. A lâmpada acesa iluminava o ambiente. Não é qualquer lâmpada, é a lâmpada acesa. Então, acesa é um adjetivo, porque caracteriza. Você entendeu? Ou quando você diz, a aluna aplicada fez a prova avaliativa. Não é qualquer aluna, é uma aluna aplicada. Então, aplicada é adjetivo. E não é qualquer prova, é uma prova avaliativa. Avaliativa é adjetivo. Então, você quer identificar um adjetivo? Use isso. Eu digo porque quando eu estava estudando, eu tinha muita dificuldade para identificar um adjetivo. Então eu ficava com muita dúvida, sabe? Então eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou saber essa ideia do adjetivo? E aí, certa vez, um professor na sala, de língua portuguesa na época, claro, ele deu essa dica. Ele falou assim, use a expressão não é qualquer, sempre. Tá em dúvida? Use não é qualquer. Quando você fala assim, o turismo predatório destrói a natureza. Não é qualquer turismo, é o predatório. Então, predatório é adjetivo. Né? O que mais nós temos? Quando você fala os valores humanos devem ser respeitados. Não é qualquer valor, são os valores humanos e assim por diante. Muito bem, então ele fala assim, o termo em destaque ali, o evento comemorativo, ilustra um caso de, letra A, concordância verbal, não. Lembra que verbal é sujeito e verbo. Cuidado com isso na prova da FADESP. Sujeito e verbo, tá? Aqui é substantivo e adjetivo, ou seja, é nominal. Concordância nominal entre substantivo e verbo, não. Concordância verbal, já nem vou ler mais. Nominal entre substantivo e adjetivo, tranquilérrima, letra D de dado. Bem tranquila, né? Então, são questões assim, eu peguei o conteúdo programático de vocês, né, para analisar, e aí eu fui pegando os itens, né? Vou pegar concordância, análise de texto, né? Vou pegar essa parte da crase, enfim, fui pegando ali os conteúdos, né? E as questões. E quando me deparei com as questões, eu falei, nossa, não são questões impossíveis. E o candidato olha e diga assim, eu não consigo. Não, então ele consegue fazer um bom estudo, né, fazer uma boa análise, consegue tirar uma boa nota em português e partir para as outras matérias também, né? Claro. Na número 6, ele fala assim, o emprego da vírgula, né, emprego de vírgulas, no termo sublinhado em. Vamos lá para o trecho e vamos ver onde está sublinhado. Iniciada a reunião, a presidente, olha, atenção, porque ele quer que você olhe para o termo sublinhado. Ou seja, tu não vais olhar para essa vírgula que está bem aqui, ó. O termo sublinhado, senhora Belle Belém, ou seja, você vai ter que olhar para essa vírgula aqui, ó. Tá? Esta e esta. Cuidado, porque ela tem que ter atenção, né? Alguns candidatos, eles perdem a questão por falta de atenção. Então, qual é a ideia? Ele já se depara com essa primeira vírgula e já pensa que é aqui que é para ser feita análise. Não. Olha o que ele fala. O emprego de vírgulas no termo sublinhado, tá aí, ó. E ainda pluralizou, né? Uma vírgula antes, uma vírgula depois. Senhora Belle Belém
expôs o assunto, justifica-se por. Ele quer justificativa para essas vírgulas. Então, qual a justificativa para essas vírgulas aí? Vamos lá. Letra A. Delimitar o nome próprio inserido no texto. Será que é isso? O que vocês acham? O que essa senhora Belle Belém está fazendo aí? Ela está explicando, ela está esclarecendo quem é a presidente. E aí, nesse momento, tudo que explica, tudo que esclarece, nós chamamos para isso de aposto. Vou já explicar melhor. Mas aqui não é, nesse caso, delimitar nome próprio. Então, essa letra está descartada, tá? Depois, demarcar uma enumeração. Não, enumeração é assim. Fui ao comércio e comprei alguns itens para casa. 2 pontos. Copos, talheres, toalhas de mesa, enfim, vai enumerando. Né? Na casa, tudo era de madeira. 2 pontos. Porta, mesa, janela, cama. Então, isso é uma enumeração. Então, você tem ali as enumerações. E tem vírgulas, né? Por isso que ele colocou vírgula aqui. Vírgulas separando as enumerações. Mas não é o caso aqui. Aqui, nesse caso, ainda não enumera nada. Ele está explicando, ele está esclarecendo quem é a senhora Belle Belém. E aí, tudo que esclarece é aposto. Inclusive, o gabarito vai ser a letra C, né? Quando ele fala indicar uma explicação ou um esclarecimento. Antes de eu passar para a letra D, olha o que vai acontecer aqui. Quando você fala em esclarecimento ou mesmo em explicação, aí você vai ter que associar isto à ideia do aposto. Aposto. Então, o que faz o aposto? Ele esclarece. Então, se tu parares para pensar e para analisar, no nosso dia a dia, toda hora, todo momento, usamos um aposto. Toda hora, todo momento. Então, você está conversando com alguém e você fala assim, ei, fulano, o Beto acabou de chegar. E a pessoa diz, quem é Beto? Aí você diz, o rapaz do gás. Então, o rapaz do gás explica quem é o Beto. Isso é aposto. Ou quando você diz assim, eu não vou viajar porque a Ana está doente. E a pessoa pergunta, quem é Ana? Aí tu dizes, a minha irmã mais velha. Então, minha irmã mais velha explica quem é Ana. Então, tudo que explica, tudo que esclarece é aposto. E segundo a gramática, aí que vem o detalhe, até para a redação. Segundo a gramática, o aposto sempre virá isolado por pontuação. E essa pontuação pode ser a vírgula, posso ter vírgula, vírgula, posso ter travessão, 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 e posso também ter parênteses. Então, eu posso usar qualquer uma dessas 3 pontuações. Inclusive, eu posso também usar 2 pontos se estiver no final da frase o aposto. Se for assim, chegou cedo à sua casa, Beto. 2 pontos. O dono da empresa. Então, aí, ponto final. O dono da empresa explica quem é Beto. Então, quando você traz ali uma explicação, quando você traz um esclarecimento, aí você vai isolar, nesse caso, por essas pontuações. Vírgula, travessão, parênteses. Se estiver no final da frase, só se estiver no final, pelo amor de Deus. No meio não pode. Então, para você entender, se você diz assim, Brasília, vírgula, capital nacional, vírgula, fica no centro-oeste. Como esse aposto está no meio, repara que capital nacional está explicando quem é Brasília. Eu posso pensar Brasília praia lá em Outeiro, posso pensar Brasília uma rua, Brasília o carro, mas não, é a capital. Então está explicando quem é Brasília. Aí, como está no meio, eu posso usar vírgula, travessão e parênteses. Eu não posso usar 2 pontos. Ah, professor, eu quero usar 2 pontos. Joga para o final. Exemplo. Vou botar para cá. Minha mãe mora em Brasília. Agora vai dar certo. 2 pontos. Capital nacional. Ponto final. Capital nacional está explicando quem é Brasília. Aí agora, como está no final, pronto, 2 pontos. Aí deu certo agora. Aí você fala, tá, professor, no meio, vírgula, travessão, parênteses. E no final, só 2 pontos? Não. No final, só não pode parênteses. No final, você vai usar 2 pontos, travessão e vírgula. Você pode usar essas 3 pontuações aí.
Aí você diz, então só um travessão e só uma vírgula? Sim, porque o próximo já é ponto final. Ó. Tá legal? Mas é isso. Então, o aposto, usamos toda hora usamos o aposto. Você fala assim, corre e vai pegar o Jesus que ele tá lá na rua. E a pessoa fala, mano, quem é Jesus? O teu cachorro, menino, vai logo lá pegar. Então, veja, tá explicando quem é o Jesus. Então, toda hora usamos um aposto, tá? E aí, tudo que esclarece. E todo aposto vem pontuado, como eu acabei de falar. Por isso é a letra C. Tá falando quem é essa tal presidente? Ora, quem é? A senhora Beli Belém. Agora, quando você pega a letra D, inserir um chamamento, uma invocação, também vem com vírgula. Só que o nome disso é vocativo. Vocativo. O vocativo, ele não explica, ele não esclarece, ele chama. Então, vocativo é quando você fala com a pessoa, quando você dirige a voz à pessoa. Então, quando você fala assim, mãe, quero falar com a senhora, venha cá. Então, esse mãe é vocativo. Se você falar assim, pai, preciso falar com o senhor, pai, vocativo. Se você falar assim, Deus, eu não aguento mais essa vida, Deus. Deus é vocativo. Se você falar, sei lá, com uma osga, menina, desce daí, já é vocativo. Então, o vocativo é chamamento, é você falar com o outro. E o vocativo também vem pontuado. Então, quando você acorda de manhã bem cedo, vai lá no grupo da família e você escreve assim, ó. Família, bom dia. Então, quando você diz família, bom dia, esse família é vocativo. Tá? É vocativo porque marca exatamente a ideia do chamamento. E aí, olha quem está aqui? A vírgula. Se você jogar para o meio, duas vírgulas. Bom dia, vírgula. Família, vírgula. E um abençoado 2026. Como está no meio, duas vírgulas. Ah, professor, não pode confundir, já que está no meio, duas vírgulas, não pode confundir com aposto? Não. Não porque o vocativo ele fala com a pessoa. O aposto fala da pessoa. Então, vamos falar com Jesus aqui. Jesus, vem cá, quero falar contigo. Ei, Jesus, entra. Isso é vocativo. Agora, se você falar do Jesus, aí no caso é aposto. Então, agora você fala assim, o Filho de Deus, vírgula, Jesus, morreu por nós. Então, esse Jesus aí é aposto. Você está falando dele, não é com ele, é dele. O meu irmão mais velho, vírgula, Jesus, vírgula, acabou de chegar. O refrigerante maranhense, vírgula, Jesus. Aí está explicando quem é refrigerante maranhense. Tá? Mas sempre vem com vírgula. E se esse vocativo aparecer no final, aí de novo uma vírgula. Então, se você falar assim, bom dia, vírgula, família. E aí apareceu no finalzinho aqui, de novo, uma única vírgula. Ou seja, vocativo no início e no final, uma vírgula. Vocativo no meio, duas vírgulas. Tá bom? Mas aqui ele não está chamando ninguém, ele está apenas explicando. Gabarito, letra C. Na sétima, ele fala assim, no trecho, no dia 8 de março de 2025, é isso? É. Junte-se a nós para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Sobre as características e o emprego do elemento sublinhado, que é o Czinho. Esse Czinho é o capetinha. O que ele tem de pequenininho, ele tem de capetinha. Na verdade, o C e o que. Mas eu percebi que a FADESP, analisando provas da FADESP, eu percebi que ela não tem quedinhas pelo que, não. Então ela não morre de amores pelo que. Mas ela tem uma certa paixão pelo C. Eu percebi que o C aparece bastante. Então ela tem uma paixãozinha ali, uma paixonite, né, como diz o outro, pelo C. Então ela tem uma quedinha por ele, tem que tomar cuidado. Junte-se a nós para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Sobre as características e o emprego desse C aí, é correto afirmar. Tem que tomar cuidado, tá? O que ele tem de pequenininho, esse Czinho, ele tem de diabólico. Ele tem muitos papéis no português. Vamos verificar o que está acontecendo aqui. Letra A. Corresponde a um vocábulo que serve para indicar uma condição necessária. Não. Ele não é condicional. Professor, como é que seria uma condicional? Seria assim, ó. Pegando sempre o C, tá? Se ela vier, nós viajaremos.
Se não chover, iremos à praia. Se ele aparecer, eu te aviso. Se o pagamento sair, eu viajo. Então, esse se. Então, seria a letra A, seria uma condição se de fato nós tivéssemos esse valor condicional. E aqui, toda vez que o se, cuidado com isso, tá? Toda vez que o se expressar uma condição, segundo a gramática, ele vai ser uma conjunção. Tá? Ele vai ser uma conjunção. Por que é importante saber isso? Porque o se ele pode ser pronome e pode ser conjunção. Tem que tomar cuidado com isso. Mas se você olhar para o sezinho e você perceber que ele está expressando uma condição, vai até rimar, hein? Se ele expressa uma condição, ele já é uma conjunção. Eu digo isso porque a FADESP, ela adora misturar as classes morfológicas, as classes gramaticais. E ela vai querer dizer para ti que esse sezinho aí é um pronome. Se tu confirmares que é pronome, tchau, adeus, até a próxima. Na mesma hora tu fazes a passagem. Então não pode. Então, nesse caso, né, expressou condição, já é conjunção. Expressou condição, já é conjunção. Então, se ela vier, se ele aparecer, se não chover, se isso e aquilo, tá? E por que é importante falar isso? Porque aqui em cima, esse Czinho aqui, ele não é uma conjunção, já que não tem valor de condição. Então, já foi descartado. Deveria ocorrer imediatamente antes do verbo. Juntar. Com base nas regras de colocação pronominal. Não pode. Não pode. Deixa eu falar uma coisa para vocês. De fato, ele é um pronome. Ó, colocação pronominal. Ele é um pronome. Segundo a gramática, esses pronomes aqui, ó. Me, te, se, o, a, lhe. Nos e vos. Segundo a gramática, esses pronomes aqui são chamados de pronomes oblíquos átonos. É o nome que eles recebem no português. Eles são pronomes oblíquos, né? Em geral, são chamados de pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, lhe, nos e vos. Pode ser no plural também, tá? Os, as, lhes, não importa. Diz a norma, que, como diz o outro, conta a lenda, diz a lenda, que esses pronomes só aparecem na presença de verbo. Então, a gramática diz: se não houver verbos, esses pronomes não poderão aparecer. Se não houver verbos, esses pronomes não irão dar o ar da graça. Então, é como se fosse assim: o verbo é o coração desses pronomes. Sem o verbo, nada feito. E aí, dentro dessa análise, então, esses pronomes podem ocupar 3 posições, tá? 3 posições. Eles podem aparecer antes do verbo, por exemplo, me ajude. Eles podem aparecer depois do verbo, por exemplo, ajude-me. Ou no meio do verbo, por exemplo, ajudar-te. Então, eles podem ocupar 3 posições. Antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo. 3 posições. Porém, sempre, sempre, sempre juntinho do verbo. Tá? E aí, para cada uma dessas posições, deixa eu mudar de cor aqui. Para cada uma dessas posições, a gramática dá um nome. Se aparecer primeiro o pronome, só depois o verbo, nós temos como nome para esse fenômeno próclise. O que é a próclise? É quando vem primeiro o pronome, depois o verbo. Nós amamos a próclise, a nossa querida. Me ajude, me dá R$1, te levanta daí, me paga logo, né? Me feriram, me roubaram. Enfim, nós amamos a próclise. Porém, se o pronome estiver depois, não é mais próclise, aí o nome disso agora é ênclise. É quando o pronome estiver depois, tá? E se o pronome estiver bem no meio do verbo, ajudar-te-ei, pagar-lhe-ei, aí não é próclise, não é ênclise. Agora nós temos a mesóclise. Então, dentro dessa análise, o que está acontecendo? Próclise, mesóclise, ênclise. Próclise, mesóclise, ênclise. É você verificar exatamente a posição do pronome em relação ao verbo.
Só que tem um segredinho aqui, tem um detalhe muito, muito importante. Segundo a gramática, estes pronomes que vocês estão vendo aí, os pronomes oblíquos átonos, eles não podem, em hipótese alguma, iniciar frases, iniciar orações. Então, eles não podem iniciar. Então, dentro dessa análise, quando você fala assim, por exemplo, me roubaram, me roubaram na festa. Quando eu escrevo desta forma, você está lá no WhatsApp conversando com alguém, você fala assim, me roubaram na festa. Para a gramática é um erro gravíssimo. Esta próclise, o que é próclise? Quando vem primeiro o pronome, depois o verbo. Esta próclise aqui não cabe por uma única razão. Os pronomes oblíquos átonos não podem iniciar frases, não podem iniciar orações, não podem iniciar períodos. Então, para a gramática, não pode ser roubaram, me roubaram. Para a gramática, deveria ser roubaram-me. Roubaram-me na festa. Tá? Porque os oblíquos átonos não podem começar frases. E para piorar a nossa situação, aí você vai ter que ficar muito atento na hora da prova. Quando você perceber que tem pontuação, uma vírgula, um ponto simples, dois pontos, interrogação, exclamação, ponto e vírgula. Ou seja, quando você tiver a pontuação, a campada do mal, toda vez que você tiver a pontuação, sempre que você enxergar a pontuação marca início. E aí, como ela marca início, sabe o que significa dizer? Que após a pontuação não pode ter pronome oblíquo átono, já que a pontuação marca início. Então, exemplo, você está conversando com alguém no WhatsApp, uma mãe falando com o filho. Ela fala assim, vai meu filho, vai com Deus e quando você chegar, vírgula, me avise. Erro gravíssimo. Não posso falar assim. Escrever assim, segundo a gramática padrão, né? Então, quando você chegar, me avisa. Não pode. Como você tem essa vírgula marca início. Então, o pronome não vai poder ficar em próclise, ele será jogado para ínclise. Quando você chegar, avise-me. Esta é a forma correta. Então, nessa letra aqui, acho que foi a letra B, né? Vamos ver a letra B. Deveria ficar antes do verbo, ou seja, em próclise, com base nas regras de colocação. Não pode, sabe por quê? Olha quem tá aqui, ó. Vou circular para vocês. Vou até usar aqui um azulzinho. Circulando aqui, ó, uma vírgula. Como nós temos uma vírgula, eu não posso colocar em próclise, porque esta vírgula marca início. Então a letra B foi descartada. Entenderam? Então ela já foi descartada. Letra C. Faz referência a quem produziu o texto, ocorrendo em próclise. Sim, né? Ó, quando ele fala assim, junte-se a nós, ele está se colocando no texto. Então faz referência a quem produziu. E outra, ele está em Ah, não, mas ele está em ínclise. Já era. Esse pronome está em ínclise, né? Porque está depois do verbo. Foi descartada já. Letra D, está adequadamente empregado, ocorrendo em ínclise. Ah, essa aqui, não, gente, pelo amor de Deus, estava boa. Dá para matar, bacana, não dá? Por que eu digo isso? Vamos ter uma segunda aula, como eu falei para vocês, e aí, eu acho que na segunda aula a questão já vai abordar as regras, né? Palavra negativa, advérbio, né? Papá. E aí vamos explorar melhor isso. Mas dentro dessa análise, o que está acontecendo aqui, né? Dentro desse estudo, você percebe que, de fato, ele não perguntou a regra específica, né? Ele não chegou a perguntar especificamente essa regra. Então, era só você lembrar, né, desse pensamento aí. De que está em ínclise, né, porque está depois do verbo. Letra E. Sinaliza um índice que expressa a voz passiva da oração. Não, não é. Voz passiva também vamos comentar em outro momento, tá bom? Não seria o caso aqui também. Tá? Porque o se ele pode marcar a voz passiva, mas ele teria que ser uma partícula passivadora, né? Que não é o caso aqui. Aqui, junte-se a nós. Juntou-se a nós, né? Nessa ideia mais reflexiva aqui, né? Na número 8, ele fala assim, em um futuro feminista
onde nenhuma palavra seja deixada para trás. O vocábulo onde poderia ser substituído, gente, atenção. Segundo a gramática, o onde ele é um pronome relativo. Tá? Então, o onde é um pronome relativo. E outra, ele só pode ser usado, cuidado agora com essa informação sagrada, ele só pode ser usado para lugar, e lugar fixo, porque se for movimento é aonde, tá? Tem que ser lugar fixo. Então, para você usar o onde, tem que ter lugar na jogada, senão já está errado. Então, por exemplo, vamos lá, primeira frase. Este é o período do ano onde as pessoas mais viajam. Então, nós já temos o onde aqui. Então, este é o período do ano onde as pessoas mais viajam. Primeira situação. Segunda situação. A casa onde moro é pequena. Aí eu venho e marco esse moro. Então, repara o que está acontecendo aqui. Este é o período do ano onde as pessoas mais viajam e a casa onde moro é pequena. Segundo a gramática, para você usar o onde, tem que ter uma ideia de lugar ali. Reparem que aqui embaixo nós temos, só mudar de cor. E aí, nesse caso, a casa onde moro. Esse moro aqui, ó, ele faz referência... Não, desculpa. Esse onde aqui, ele faz referência à casa. E casa é lugar. Afinal de contas, quem mora em algum lugar. Então, esse onde está perfeito. Se você perceber que tem ideia de lugar, pode usar. Tá legal? Só tem um detalhe. Quando você pega a outra frase lá de cima, este é o período do ano onde as pessoas mais viajam, repara que esse onde agora está retomando o período do ano. Como eu havia dito ainda há pouco, o onde é um pronome relativo. A palavra relativo significa retomada. Então, o relativo é o pronome que aparece para retomar. O relativo, ele vai fazer a retomada. E aí tu reparas que nesse caso aqui, esse onde está retomando, já que ele é relativo, ele está retomando o período do ano. Só que tu percebes que período do ano não é lugar. Período do ano é tempo. Aí nesse momento eu não posso usar o onde. E aqui embaixo, eu pude usar porque casa é lugar. Então ele está retomando casa, é lugar. Mas aqui em cima não. Está retomando o período do ano, que é tempo. E aí não pode. Aí você fala assim, professor, e quando eu não conseguir usar o onde? Eu boto o aonde no lugar? Não, piorou o aonde. Porque o aonde também é para lugar, só que movimento. Tipo, aonde você vai, aonde você foi, aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Aí você fala, tá, e quando eu não conseguir usar o onde, o que eu uso? Se você não conseguir usar o onde, você usa o em que. E olha essa questão aí, ó. Um futuro feminista, onde o onde está retomando um futuro feminista. Você percebe que futuro feminista não é lugar. Não existe nenhum lugar chamado um futuro feminista. Tá mais ligado para a ideia de tempo, né? Algo temporal, igual aqui, ó, período do ano. Então esse onde está mal aplicado. Só que interessante que, mesmo estando mal aplicado, a FADESP não falou mal. Na verdade, a culpa foi do autor do texto. O cara que escreveu o texto, ele não tem noção, não tinha essa ideia. E ele escreveu o texto dele, se colocaram numa prova de língua portuguesa, problema de quem colocou também, que o texto é meu, eu faço como eu quero. E aí, nesse caso aqui, ele cometeu um erro. Aí a FADESP pegou e falou assim, o onde poderia ser substituído adequadamente. Ela não quis falar assim, esse cara não sabe nem escrever, escreve mal pra cá. Ela não criticou ninguém. Ela está só corrigindo, né, de forma assim, muito discreta. E aí, toda vez, como eu falei ainda há pouco, toda vez que você não conseguir usar o onde, use o em que. Por isso, o gabarito é a letra B. Tá? Então, você pegou, analisou uma questão agora de 25, né? Você percebeu, nesse caso, não deu para usar o onde, use o em que. Tá bom? Bem tranquila também aí. Bem, vamos para a penúltima questão. Na número 9, ele fala assim, sobre o emprego de pontuação no trecho. Para todas as mulheres e meninas. 2 pontos, direitos, igualdade,
empoderamento. Vocês perceberam que esses 2 pontos aqui, eles introduziram uma enumeração? Então, direitos, igualdade, empoderamento para mulheres e meninas. Isso aqui também é aposto, tá? O aposto ele explica e ele também enumera. Só que tem algo que chama atenção aqui. Sabe o que é? Ele está enumerando, normalmente na enumeração, para separar os termos enumerados, usamos vírgulas. Só que aqui, ó, ele usou o ponto. Aí você fala assim, professor, eu posso fazer isso? Pode. Inclusive em redação. Eu não sou professor de redação, mas, inclusive, já vi professores comentando na redação. E qual é o propósito de você usar um ponto em vez de usar uma vírgula? ênfase. ênfase. Quando você usa um ponto, a parada é mais profunda. Então, para todas as mulheres e meninas, direitos, igualdade, empoderamento, a vírgula é mais corrida. Direitos, igualdades, empoderamento, então a vírgula é corrida. O ponto, ele te faz parar. Ou seja, ele quer ser enfático. Eu não sei se foi o propósito, vou ler com vocês agora aqui, mas se ele perguntasse qual o papel do ponto nessa enumeração? ênfase, realce, destaque. Esse é o papel. Né? Porque pela apreciação da gramática, o ideal seria a vírgula. Mas o texto é meu, e aí nesse caso eu vou usar o ponto para dar ênfase. E 2 pontos para introduzir uma enumeração. Vamos lá então, o que nós podemos afirmar? As 2 ocorrências do ponto em seguida, que é esse aqui, ó, esse e esse. Na verdade, nem existe esse nome ponto em seguida, né? Mas a FADESP usa, vamos nos adequar. O nome é ponto simples. As 2 ocorrências do ponto em seguida deveriam ser substituídos por ponto e vírgula. Deveriam? Não, não deveriam. Poderia, até poderia. Quando você enumera, você pode usar o ponto, você pode usar ponto e vírgula, pode usar vírgula. Mas essa história do deveria é muito forte. Eu não sou obrigado, né? Eu quero dar ênfase. Letra B. O emprego de 2 pontos justifica-se pela enumeração. Tranquilérrima, gente. Perceba que a FADESP ela não alopra. Não alopra. Dá para fazer uma boa prova de língua portuguesa. Letra C. A primeira ocorrência do ponto em seguida deveria ser trocada por travessão, pelo amor de Deus. E travessão não cabe, tá? Enumerou, ou é ponto, ou é vírgula, ou é ponto e vírgula. Dá até para juntar aqui, né? O ponto com a vírgula gera o ponto e vírgula. Olha, dá para lembrar. Letra D. O emprego de 2 pontos. Está faltando o hífen aqui. 2 pontos. Tá? Nos outros já tem, né? Tá. O emprego de 2 pontos justifica-se pela introdução de discurso direto. Não, discurso direto é quando fulano disse, 2 pontos, aí coloca ele falou lá. Não é o caso aqui. O emprego de 2 pontos, está faltando o hífen aqui, são indevidamente empregados, em seu lugar deveriam... Não, nada a ver. Então, gabarito, letra B. Finalizamos a nossa análise, tá legal? Vamos ter um outro encontro, tá bom? Com outras questões, para que nós possamos analisar. Vocês perceberam que a FADESP, no caso, ela não alopra, tá bom? Ela não alopra. Nós temos ali uma análise bem direta, bem objetiva. Trouxemos questões aqui bem atualizadas para vocês. E no próximo encontro também. Ok? Fiquem bem, bons estudos. Desejando a todos vocês também um feliz e abençoado 2026. Tchau, gente. Obrigado.